Olá, tudo bem contigo? Super bem-vindo ao nosso programa Código Aberto. Nessa próxima hora, você para tudo, não zapeia não, fica com a gente, porque aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente e sonha com as coisas do céu. Tudo bem contigo, jovem? Como é que está você com as tuas escolhas, com teus sonhos, teus amigos, teus ideais? A gente vem aqui para mostrar para você que a Novo Tempo abre um espaço na sua grade de programação para valorizar o jovem, com a perspectiva de céu que você tem que ter. E eu te agradeço sempre a sua audiência, a sua interação, o seu compartilhamento nas redes sociais e a sua curtição daquilo que é bom, junto com meus convidados aqui bem especiais. Tudo certinho, Jussara? Tranquilo? Tudo tranquilo, pastor. Bem mesmo? Bem feliz. Hoje eu vou começar num assunto bem polêmico. Além de mim e do pastor aqui, todo mundo solteiríssimo, né? Já vou fazer esse assunto para acordar todo mundo nessa tarde de sábado, que eu sei que é especial, você está assistindo um programa inédito. Jussara, e aí, Jussara? Diz aí, o que seria uma pessoa ideal para você? E agora? Quero ver agora. Vamos lá. Primeiramente, alguém que sirva a Deus. Que sirva a Deus, sim. Tá bom. Na sua lista, assim, ó, tem que ter 1,85 m, olhos azuis e tal. Não, como é que é a tua expectativa, assim, de... A gente gosta de gente bonita também, né? Claro, faz parte. Tem que Mas, ajudar um pouquinho. Se não for temente a Deus, não serve. Isso vale mais do que a beleza. Vale mais. Porque se for temente a Deus, ele ama a Deus e vai me amar também, né? Pronto, Jussara já pôs no nível das alturas ali. Vamos nessa. E aí, Patrick? E aí, pastor, tudo bem? Para você não é menino, mas menina, né? O que seria uma mulher, cara, ideal? 19 anos, cara, né? Na moral, achar alguém aí, como é que tá? Agora você me deixou na parede, hein, cara? Mas eu vou concordar com a Jussara aqui, né? Eu acho que, em primeiro lugar, uma pessoa que sirva a Deus é uma coisa muito importante a gente se considerar. Tá, e o que mais? Não vou colocar aqui preferência, característica física, que daqui a pouco eu tô excluindo um grupo que pode ser aí um lead quente. Ah, né? você atira pra todo lado. Esse é Essa é a nova político. geração. Gente, tá tudo certo, né? Mas vamos lá, características, o que você curte, assim? Tá, eu não gosto disso, talvez, de mulher muito alta. Tá bom, tem que ser um Não pouquinho muito mais alta, um baixa. pouquinho mais baixa. Características da personalidade, animada, o que Não, te atrai? seja mais calma. Mais seja calma, porque você é ligado na tomada. Eu sou meio agitado, e se for agitado também... acho Vocês não dá viram muito que pro certo. programa de hoje, nada melhor do que ele todo arrumado, jaqueta de couro, esse jeito aproveitei todo galã, entendeu? Aproveita, Patrick, que hoje é o dia. Olha, já passamos da metade da programação, vai ficando no final. Se não for aproveitando, quando vocês voltam no Código Aberto de novo, para poder assim dizer assim, gente, tô na parada e a fila anda, tô andando, né? Tem que ser nessa temporada. Ah, garoto! Agora chegou onde eu queria. Ah, gente. Que beleza, Por gente. quê? Você sabe que a gente começa o programa assim, meio formal. Vai passando as semanas, nós vamos criar assim, nós vamos criando uma intimidade. Que intimidade, né, pastor? Até que beira quase não desrespeito, mas é E bastante tem intimidade. uma frase que eu digo, pastor, intimidade é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Aí fica assim, fazendo bullying com os Não, colegas. não adianta. Agora é bullying real, é bullying sentimental na Anne. Vamos lá, Anne. E aí? A fila anda, Tô Anne? bem, a fila anda, né, pastor? Primeira característica, eu tem diga? que odiar formiga, né? Mas Ou tem que pode- ser um caçador de Ou formiga, Pode ser né? um caçador de formiga. Vamos lá, o que é um homem ideal para você? Pastor, ele tem que ser cristão. Eu Olha vou aí, manter tá a todo linha mundo aqui. igual. Mas é verdade, ele tem que... Ele legal. precisa amar a Deus. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, que o coração de uma mulher precisa estar tão bem escondido em Deus que, para um homem encontrá-la, precisa encontrar a Deus primeiro. Nossa. Esse é o caminho, pastor. Peraí, deixa eu... Vamos anotar aqui. Eu faço tanto casamento. Gente, próximo casamento que eu fizer, eu vou usar essa Os frase. pastores anotando, mas é Vamos anotar verdade. aqui, ó. Nossa, repete. O coração... O coração de uma mulher precisa estar tão bem escondido em Deus que um homem, para encontrá-la, precisa encontrar a Deus primeiro. Fechou. Vamos gravar É depois. cristão. Acabou o programa, produção, um abraço, próximo programa, acabou, né? Muito Obrigado. bom. Pastor, e tenho certeza que vão dizer que eu tô sendo exigente. Não, mas eu só tô pedindo homem cristão, pastor. isso aí, e Cristão não é tão fácil. e de caráter. Roberta Spitaletti, olha, você vai tocar gaita, como que é o nome desse negócio aí? É culeco... É Joel, né? No meu Joel? é Joel. Ele chama Joel. Tá, Cada um Eu tem um namorado nome. dele. É, ele chama Joel. mas como é que é o nome dele mesmo? É o ukulele, Ukulele, isso aí, ukulele, tá bom. Você vai tocar ukulele, vai Sim. tocar gaita, mas também tá com o coração aí à disposição. Estamos aí, não é, gente? Roberto Spitaletti, Tá bom. Facebook, tô brincando. Não, olha, pastor, eu acho que eles falaram coisas bonitas, mas eu acho que o meu tem que ser milionário, realmente, né? Lindo.
porque eu acho que é pouco. Estou exigindo pouco. Você foi direto é no isso. assunto, é, né? Pronto, obrigada, gente. Ô, Roberta, é um desafio, né? Achar Não, um um companheiro que que valorize. entenda, que respeite as nossas prioridades, né? Também, né? O trabalho que eu faço é a minha prioridade, é a minha vida. Então tem que ser alguém que venha para nos apoiar, né? Claro que Também. sim. Pastor Campitelli, falamos sobre o conflito do bem e do mal. Tantos episódios dessa super temporada com vocês. Mas eu acho que a vida sentimental do jovem também é posta no coração desse conflito, né? E se puder, ele usa da vida sentimental para estragar tudo. Com certeza. E esse é um aspecto crucial na vida de qualquer um de nós, né? A questão dos relacionamentos, mas especialmente com quem eu vou compartilhar o resto da minha vida. Porque o plano de Deus foi realmente para ter uma família, para o homem buscar uma mulher, a mulher buscar um homem, e ter realmente isso para o resto da vida. E isso entra em conflito, quando realmente, às vezes, vai passando o tempo e a gente fica meio estressado com relação a essa situação, mas Deus tem o tempo certo para a pessoa, com a pessoa certa para você e para essa juventude. Mas agora sim, esse namorado que Deus tem realmente para cada um de nós, é o que você vai escolher. Né? Às vezes a gente está esperando assim, não vai cair do céu. Você também tem que sair, tem que buscar, tem que fazer amizades, muitas amizades boas, realmente, porque a partir de uma amizade é que você vai construir realmente um relacionamento que vai para o resto da vida. E, claro, a chave realmente tem a ver com esse gosto pelas mesmas coisas que tem a ver com o céu. Se essa pessoa realmente não tem esse gosto por essas coisas, você vai tentar conquistar essa pessoa através do relacionamento, mas ele tem que ser conquistado pelo menos primeiro por Jesus. Se essa pessoa está apaixonada por Jesus, você vai se apaixonar por essa pessoa e os três vão construir agora um relacionamento legal. Senão, não tem jeito. Você vai de todas as maneiras procurar que isso dê certo, mas não vai dar, porque não vai ter a bênção de Deus. Então, realmente, Cristo no meio, e aí, isso aí, gostei. Felicidade total. E lembrando que é com Deus, e essa ideia dos amigos, acho bacana, que um dia eu escutei de umas jovens aí, dizendo assim, ai pastor, é tudo amigo, é tudo amigo. Gente, é no grupo de amigos que você acha o melhor amigo, é por aí o caminho. Então não é errado você... Eu gosto que minha esposa, com quem eu casei, a gente brincava, era melhor amiga, melhor amigo que casou, né? Casou mesmo, não tem o que fazer. Então, olhe nos teus amigos, que às vezes no grupo de amizade já tem gente muito especial ali, que pode ser teu grande companheiro ou companheira. E falando nisso, o rapaz está todo arrumado de jaqueta aí, todo especial. Ora pra gente, Patrick, porque também o assunto hoje é no conflito do bem e do mal, os relacionamentos que Jesus também escolheu com seus discípulos, né? Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui para estudarmos sobre mais um tema, sobre mais um dos seus ensinos para a nossa caminhada cristã. Que nesse momento o Espírito Santo possa estar iluminando nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pastor, o que é esse companheirismo de armas? Era uma guerra, era o quê, né? Mas Jesus, com as suas escolhas, a gente já começa com uma figuraça que é Pedro, e disso para muito mais no nosso episódio dessa temporada de hoje. Muito bem, agora essa semana é uma semana bem especial. Agora vemos a Jesus tendo os seus discípulos, o seu grupo especial. Nós tínhamos conversado vários assuntos sobre isto, que importante é cultivar os relacionamentos. Acabamos de falar sobre os relacionamentos basados para ter um namorado, uma namorada, na vida geral, na família. E Jesus não faria diferente. Ele teria seu grupo de influência e esse grupo especial onde apostaria tudo para que eles pudessem continuar com o reino de Deus aqui na terra e aí proliferasse essa ideia do cristianismo e seguir a Jesus e o plano da salvação. E apostou tudo em escolher homens que falhos, com problemas, com dificuldades, e agora Jesus vai escolher cada figuraça, sinceramente, que a gente fica espantado, né? Puxa, mas olha que personagens que ele escolheu para ser seus discípulos, passar tempo com eles, fazer essa universidade, esse intensivão de lições da vida para o que viria na frente, e aparece cada personagem que a gente se identifica. Se ele escolheu esses personagens para ser os seus discípulos, os que estariam no empreendimento da vida cristã, eu também tenho esperança, né? Cada um de nós temos esperanças. E agora então vem
o primeiro que aparece agora no estudo do nosso guia, que é o tal de Pedro, né? Aquele Pedro. Não podia ser diferente, né? Pedro tinha que aparecer em um momento aqui, né? Patrick, você que é um empreendedor e tem funcionários, além de você ter teu pai como empregado, você falou que tem mais 4 funcionários na empresa. Se você fosse construir a tua empresa dos sonhos, você chamaria esses caras como esses discípulos? Fala no mundo do mercado. Pensa agora como gestor e empreendedor de uma empresa, não é Jesus. Falando com uma visão humana, sinceramente, não. Claro que não, né, cara? Não tem como chamar. Eles não tem nem falha de caráter. Currículo é o quê? Pesca, cobrador de imposto. O único que tinha currículo era Judas. Esse tinha o currículo para encantar um empreendedor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E interessante é que aí, mais uma vez, está em jogo o quão superficial é a nossa análise e a visão do ser humano quanto ao potencial ilimitado dos outros. O pastor comentou em lições anteriores que a gente não tem que ficar metrificando se eu tenho habilidade, se eu tenho talento. O simples fato de ser filho de Deus já te capacita para o plano que Ele preparou para a sua vida. Agora vem a escolha de Pedro. E Pedro, quando... Aqui a lição não fala muito disso, mas é interessante quando André, o irmão de Simão Pedro, o leva a Jesus, né? E diz que Jesus olha para ele, e esse é um olhar distinto, um olhar diferente. Inclusive uma palavra interessante, não tem que ser muito especialista nos idiomas bíblicos, uma palavra que é emblepei. Esse olhar é um olhar que somente Jesus tem. E aparece nos encontros particulares que Jesus tem com pessoas. E esse olhar, não é um olhar que eu posso olhar aqui para o grupo, para vocês, que, bom, eu posso olhar e conhecer um pouco de você. Esse olhar vai até o profundo do coração. Em outras palavras, diz, que bom que André trouxe você para cá, mas eu estou conhecendo você muito antes e sei de teus desejos do teu coração. E Jesus não está olhando para esse Pedro falador, exibicionista, aquele que gosta de aparecer, orgulhoso demais. Está olhando para o Pedro em potencial, né? Ao que ele chegaria a ser nas mãos de Jesus, né? Jussara, e aí Pedro. escolhe. O que é Pedro para você? Quem é Pedro? Você chamaria Pedro? Não chamaria Pedro, não. Mas Jesus viu o que ele poderia se tornar e não o que ele era ali naquele momento. É isso que nós precisamos ver nas pessoas. Precisamos ver além, não aquele momento, o que ela pode ainda se tornar. Anny, tem tipos de Pedro por aí hoje? Há muitos. E humanamente... Você se acha um pouco Pedra? Talvez, assim, quando passa, eu falo... Falei demais. Tá. Que Pedro, gente, era sempre Pedro que estava falando, né? Falava, ups, falei. Ups, falava de novo Pedro, gente. Ups, gostei. Mas tem vários Pedros por aí, tem vários tipos de Pedros por aí. E o risco nosso, de muita gente, é deixar passar a chance da gente conhecer esses Pedros. Porque, como a Jussara falou, o pastor Carlos falou, Jesus olhou Pedro matéria-prima, básica, antes dele ser transformado, considerando o potencial que ele tinha e sabendo quem ele poderia se tornar. A gente não tem essa capacidade, assim, né, que Jesus efetivamente tinha, mas se a gente não procurar olhar as pessoas com os olhos que Jesus olhava e que ele olha até hoje, a chance da gente deixar passar pessoas por nós, sem conhecer essas pessoas e aproveitar o melhor delas, no sentido de amá-las, passar tempo com elas, conhecer delas, aprender com elas, é muito grande. Porque depois, olha Pedro, o que ele se tornou, o grande pregador que ele se tornou, tudo que ele fez. A gente está dizendo aqui que ninguém chamaria Pedro. Não chamaria. Pedro. Mas Jesus chamou. Então, ou o erro de visão é de Jesus ou é nosso. Mas porque a gente não chamaria Pedro para uma empresa. Mas Jesus chama para ser o grupo do pelotão de elite dele. Mas sempre... entra em campo já com derrotados. Passou sempre bom ter um Pedro no meio, né? Porque ele também puxava os outros, né? Aquele espírito, aquela vontade de dizer e falar, às vezes acertando, às vezes errando. E assim é a nossa vida cristã. E no grande conflito, Pedro, ele foi também utilizado várias vezes para poder acabar com o projeto divino, né? A gente vê Jesus falando, por exemplo, perguntando, e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Porque as pessoas dizem que sou Elias, João Batista, mas e vocês? E quem levanta a mão? Quem fala? Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivente. Isso não te revelou nem sangue nem carne, quem te revelou isso é meu Pai. Quem está falando aí? Pedro, um homem transformado. Mas tempinho depois, Jesus estava falando acerca da morte. No grande conflito, o fato principal do que Jesus viria a fazer, e Jesus diz, não, isso jamais vai acontecer com o Senhor. E é mais, eu vou estar contigo sempre. E ele chama assim, ei, se afasta de mim, Satanás.
Oh, o grande conflito está, porque estava sendo um instrumento de Satanás. Temos nossos momentos altos, nossos momentos baixos, nossos momentos de vitória, nossos momentos de fracasso. Mas Deus, através da influência de Cristo, foi burilhando o coração de Pedro de tal maneira que nos momentos talvez mais críticos, lá no final, poderia ter desistido, chorou amargamente, mas Jesus o resgatou, esse olhar carinhoso, no momento do juízo, que estava aí pertinho, e agora se transforma nesse grande Pedro, o Espírito Santo toma conta dele, mais de 3.000 pessoas são batizadas em um só dia, porque Deus faz milagre naquele que se coloca à disposição dele. Ok, e a escolha de Jesus com os 12 apóstolos? Eu acho interessante que o nosso guia aponta um hábito de Cristo para poder escolher os que nós não escolheríamos. Então, na hora de você chamar um time, você vai chamar os piores, e Jesus não chamou os piores, mas aos olhos de todos eram pescador, gente que não estava nem aí, gente rústica, gente simples, não chamou ninguém do sinédrio, dos fariseus, dos saduceus e tal. Como é que Jesus acertou na escolha? E por que Jesus acertou na escolha? O que veio antes? Um segredo, e a lição traz isso, a Bíblia diz isso, ele passou a noite em oração. Ele orou antes de escolher aqueles que iriam trabalhar com ele. Então, não foi a própria vontade dele. Falar, fui com a cara desse, fulano é bonito, ciclano se veste bem, o outro é simpático, aquele ali tem um networking excelente. Esse Patrick, não foi desse jeito. Jesus passou a noite orando, buscando sabedoria divina para saber quem é que vinha trabalhar com ele. Então, quando ele chegou no dia seguinte, então, vamos lá, o time é esse aqui, vocês que vão jogar comigo, vocês que vão caminhar, vão correr comigo esse percurso, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Então, hoje, enquanto a gente responde assim, humanamente falando, comercialmente, na minha empresa, enfim, eu não chamaria, será que a gente passou a noite em oração antes disso decidindo? Quando você tem 10 currículos na sua mesa para decidir quem vai trabalhar com você, orou antes disso? Ou simplesmente considerou as informações que estão ali, de 10 pessoas que você não conhece? Aí está o segredo, buscar a orientação de Deus para efetivamente saber quem precisa compor o nosso time. E a gente precisa lembrar também assim, né, gente? Jesus escolheu a cada um de nós. Quantas vezes a gente também não é Pedro na vida dos outros e as pessoas nos escolhem por orientação divina? Só um detalhe, Jesus nunca escolhe pessoas que estão assim à toa, né? Nós vemos desde o Gênesis até o Apocalipse, pessoas que tiveram algum tipo de ministério, alguma coisa que eles fizeram por Jesus, eles estavam ocupados, eles estavam com muita coisa. Os 12 discípulos aí, eles não estavam à toa, assim, vagabundo, fazendo qualquer coisa da vida, não. Estavam nos seus empregos, nos seus trabalhos, e Deus diz, não, eu quero você. Não quero nenhum preguiçoso aqui. Eu quero pessoas que realmente possam se comprometer com uma causa, né? E Deus sempre vai chamar alguém ocupado. E os jovens são chamados também no meio da universidade, no meio daquela coisa. Eu não tenho tempo para falar a outra pessoa de Jesus. Como que não tenho tempo? Quando você é chamado no meio dos momentos mais difíceis, talvez, ou pareceria que você está mais ocupado e mais útil que você é para a causa de Deus. Ele chama também pessoas que estavam abertas a aprender, a trabalhar, que estavam dispostas. Ele não chamou gente autossuficiente. Ninguém do Sinédrio foi chamado porque eles achavam que sabiam muito, sabiam demais. E ele precisava de gente que estivesse aberto aí onde ele fosse. Eu acho bacana, porque Jesus chamou exatamente aqueles vazios de si para poder encher com aquilo que ele tinha. E estava no Sinédrio cheio daqueles cheios de si. E geralmente você vai ver que nas escolhas bíblicas, Deus escolhe os vazios de si, né? E ele teve 3 anos e meio para capacitá-los. E também fica aqui a dica para você, jovem, ser descartado pelos homens não lhe torna descartável perante Deus. E eu acho que ali ninguém imaginaria que na pesca, que no coletor de impostos, num grupo rústico, num grupo rude, que certamente em muitos outros momentos foram descartados, não duvido, imagine pescador, nas grandes escolhas políticas de Jerusalém, nos tempos judaicos de Jesus, Pedro, Tiago, João, era filho do trovão. Ser descartado pelos homens não lhe torna descartável perante Deus. Deus vai lá e chama exatamente de maneira cirúrgica pessoas de bem, pessoas vazias de si, pessoas humildes de coração, sensíveis para a recepção da mensagem, e isso não lhe torna descartável. Então, rápido intervalo, foi descartado por alguém, descartado por chefe, descartado por namorado, descartado por família, descartado por alguma situação, descartado pelo grupo que até então parecia tão querido com você,
ser descartado pelos homens não lhe torna descartável perante Deus. Deus chama exatamente os vazios de si mesmo. Rápido intervalo e a gente volta para falar de Jesus calando a boca dos mares e das tempestades. Já já a gente volta. Mar, tempestade, trovão, relâmpago, furacão, tudo junto no meio do mar. Jesus vai lá e dá um psst, acaba tudo. Deus, no conflito do bem e o mal, Jesus, Senhor da natureza, pastor. Domínio sobre a natureza, né? Agora Jesus vai convidar seus discípulos para passar do outro lado do lago, né? Primeira reflexão curta que eu faço aqui, né? Jesus, mesmo sabendo talvez que haveria tempestade, ele convida para você estar com ele no meio da tempestade. Diz: vamos passar para o outro lado, vamos cruzar para o outro lado do lago, né? Meio masoquista, né? Sabendo que ia ter uma tempestade, vem assim, comigo na tempestade. Mas vai ver, tem lição, tem coisa boa por trás disso aqui, né? Então agora, como é conhecida a história, Jesus vai dar um cochilo, outro rasgo, outra questão sobre a humanidade de Jesus. Ele também estava cansado de atender gente o dia inteiro e agora vai dar um cochilo, vai descansar quando vem aquela tempestade que parece que está a acabar o mundo. Sabem que no lago a tempestade é brava, né? Às vezes a gente pensa no mar, o lago, as ondas são também bastante difíceis, é um lago grande. E o desespero agora dos discípulos gritando: por favor, cadê Jesus? Cadê Jesus? Nos tempos difíceis, Jesus se levanta, calma a tempestade, e eu gosto porque diz assim: mas por que vocês estão duvidando? Vocês estão temendo de quê? Eu não estou com vocês aqui. Já passamos tanto tempo, né? A gente falava um pouquinho antes de estar com Ele. Vocês não me conhecem ainda, né? Às vezes passa a nossa experiência espiritual também a mesma coisa, né? A gente passa bastante tempo com Jesus, ou faz 20 anos, faz 15 anos que eu tenho um conhecimento de parte de Deus, mas ainda não estou convencido do poder que Deus tem para transformar minha vida, a vida do que está ao redor de mim e me tirar da tempestade? Boa, pastor. Gosto de pensar nesse Deus que não é masoquista, mas é didático. Jesus sabia o que ele ia fazer. Levou para dentro da tempestade, não porque Jesus é cruel, é mau, é masoquista. Não. É didático para uma lição. E aí, Anne, o que mais me surpreende, os discípulos endoidecidos. A gente não sabe. Quem já andou de barco, eu gosto de brincar aí de barco, fazer um cruzeiro ou outro, alguma coisa assim, mas eu nunca estive realmente dentro de uma tempestade num barco pequeno, onde você sente que o mar é aquele monstro que você literalmente vai se espedaçar. São os discípulos no olho de um furacão, Jesus dormindo. Rani, dormindo, tirando um cochilo. Pastor. Você em pânico lá e Jesus tirando uma soneca. Quando eu estava na 8ª série, na nossa excursão de formatura, a gente fez um passeio de escuna. Certeza que nem de longe foi o que os discípulos passaram. A gente só ia fazer o passeio se tivesse sol. Tava sol, 150 formandos, uns 10 professores, e a gente foi. Ai. Na volta o tempo fechou. 40 minutos andando em alto mar em círculo, porque a escuna não saía do lugar. Uma escuna velha, não tinha colete salva-vida para todo mundo. Eita! Pastor do céu. Era a gente em cada canto da escuna, orando de 2 em 2, orando de 3 em 3. Era gente que de tudo quanto era religião, clamando: Senhor, eu prometo que se eu sair daqui... Olha eu também isso. fiz umas promessas ali, eu confesso. Deus foi misericordioso comigo. Olha. Senhor, me tira daqui. Naquela época ainda tinha aquele Aqui Agora, aquele programa dramático. O povo assim, gente, imagina a gente naquele programa, formandos em viagem de formatura. Eu falei: socorro! Se numa coisa tão menor, uma proporção tão menor, a gente já sai gritando qualquer coisa para qualquer um, sem saber direito o que está fazendo, imagina esses discípulos. E fica a lição, é assim: para que deixar para clamar por Jesus depois? E não começa a clamar por Ele no início da tempestade? Claro que eu preciso sim fazer aquilo que está ao meu alcance, é minha responsabilidade. Mas Jesus está no barco. E isso de Jesus estar dormindo, tem um grande amigo meu, ele já veio aqui no Novo Tempo, Fernando Rochael. Ele me disse uma frase uma vez que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim: Anne, Jesus está no barco? Eu falei: tá. Ele está deitado? Tá. Deita do lado dele. Não importa a loucura que esteja o mundo. E Ellen White fala que realmente está tempestade aqui.
A coisa estava tão feia que os discípulos enxergavam o fundo do lago, de tão altas que eram as ondas. Deve ser realmente uma coisa muito assustadora. Agora, é um exercício de fé para a gente aprender que, final da lição da semana passada, né? Estou convosco. Ele continua conosco. Jesus está no barco e ele sabe como resolver. Então, a gente precisa aprender a pedir pela ajuda dele logo no início, porque ele vai saber o que fazer e como conduzir cada situação. Agora, tem um último ponto aqui que me chama a atenção ainda nessa história a respeito de Jesus acalmando a tempestade, é porque Jesus não responde de imediato. E aí, na primeira vez que eu li isso aqui, mas espera aí, isso não é displicência do cuidado de Deus comigo? Será que Deus está sendo um Deus que, não, vou deixar ele ficar com um pouquinho de medo, aí quando ele começar a gritar mais forte, aí eu vou acudir. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, a gente quer uma prova imediata, a gente quer uma resposta imediata de Deus, e muitas vezes, pelo fato dele não responder, a gente acha que ele simplesmente não está trabalhando. Em último caso, Jesus queria ali, com o silêncio dele, com a calmaria dele no início, pelo fato de não atender os discípulos inicialmente, talvez em último caso ele queria testar a fé dos discípulos. E muitas vezes o silêncio de Deus incomoda a gente, principalmente quando a gente está falando aqui de um grande conflito, né? O pano de fundo disso aqui não deixa de ser uma batalha. Às vezes a gente está no meio da batalha, da guerra, e a gente fica gritando, pedindo, e Deus não aparece, Deus está cochilando. E aí, cadê Deus? Então isso me ensina muito também sobre o silêncio de Deus ser uma resposta também para a gente, e mesmo que ele esteja em silêncio aparente, não significa que ele talvez não esteja atuando, ou em último caso, nos preparando ou aumentando a nossa fé. E eu acho que a tua pergunta aqui estabelecida no teu discurso, Patrick, é o slogan desesperador de um jovem. Talvez seja a pergunta mais apavorante, sincera e talvez mais repetitiva da vida de um jovem no furacão do conflito entre o bem e o mal. É olhar para algum canto e fazer a pergunta: cadê Deus? Deus nos dá esse direito. Eu acho que a gente já está agora nessa maturidade desse trimestre juntos, para a gente colocar esse dedo na ferida, que no conflito entre o bem e o mal, às vezes no meio da tempestade, você vai encontrar Deus dormindo. Não é dormindo, não é ausente, não é silencioso, é no timing dele. Tanto é que eu gosto daquela frase que diz: quando Deus silencia, acredite, a sua onipotência grita. Às vezes Deus silencia, mas nunca duvide que a onipotência dele explode, grita, ela berra, ela urra de uma certa forma. Só que a nossa dificuldade é entender isso. Então, jovem, o cadê Deus não é só você. Não olha para nós aqui achando, não, pastores, olha ali, deles é o Santíssimo no céu, com Jesus, todo dia ouve sobrenaturalmente a Deus. Não, vamos ser realistas. A vida cristã, o conflito entre o bem e o mal, é um conflito de tempestades, muitas vezes com Deus aparentemente dormindo. Mas não está dormindo, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que ele já fez, ele sabe o que a cruz significa, ele sabe que já é vitorioso, ele sabe que o diabo só está urrando por aí, mas já perdeu e não tem nada, não tem crédito na conta nenhum, é só dívida. Então não duvide, a onipotência de Deus grita. Isso tem que ser para nós uma calma, uma confiança, Jussara, mesmo que não passe no Enem, mesmo que não consiga aprovação numa faculdade ou num trabalho que gostaria, mesmo que leve um chute de um namorado, mesmo que seja abandonado por uma família ou falte dinheiro, Deus continua na tempestade com a gente, certo? Certíssimo. A gente tem que confiar, nem sempre a gente consegue ver o que está acontecendo, mas a gente sabe que nesse grande conflito, muitas vezes tem anjos e demônios brigando aqui ao nosso lado, mas Deus está conosco. E confiando nisso e enxergando o invisível, que Deus está ali lutando comigo, a gente vence sim. Roberto, e na luta entre o bem e o mal, esse silêncio de um Deus que dorme no barco, te incomoda? Às vezes a gente se questiona, a gente para e se questiona, né? Ué, por que você me trouxe até aqui também, né? E aí você não tem resposta, porque eu acho que é como você falou no começo, pastor, a questão da gente amadurecer no nosso relacionamento com Deus também. Entender que Ele nos deu força, sabedoria, para que a gente tome as nossas decisões e arque com as consequências disso. Isso não quer dizer que Ele está deixando a gente sozinho. Isso quer dizer que Ele confia também na gente, né? Se Ele te deu tudo isso para que você caminhe, isso não quer dizer que Ele não está com você. Eu acho que além dessa questão dele estar no barco, eu vejo Deus, uma vez eu vi um pastor da Igreja Batista falando, o pastor Ed René, ele disse assim, que Deus, ele é tipo um pai quando está na praia e o filho está entrando no mar.
Ele está ali, está olhando. Se começar alguma coisa mais forte, ele vai falar, volta, você está indo muito para frente, entendeu? Senão ele vai deixar você ir ali se virando sozinho também. Porque a gente precisa disso, para crescer como pessoa. Para crescer. Né? E É o na Deus relação didático. com Deus, exatamente. Né? Vamos lá, rápido intervalo, mas antes a pergunta para deixa nossa. Surge então uma pergunta dos discípulos. Ficaram dentro do barco, tiveram tempestade e de repente vem o tal do quem é maior. Nada a ver, né, pastor? De repente é uma coisa estranha. Os discípulos que entraram no barco viram Jesus na tempestade. Eles viram tantos milagres, mas havia sempre sei lá, uma fumacinha, uma formiguinha agora, você que ficava beliscando o tempo todo essa paz dos discípulos. Quem que é o maior? Daí Jesus vai lá dar um monte de lição. Mas quem que é o maior? Jesus vai lá dar um monte de milagre. Mas quem que é o maior? Ou tentação, né? Isso na vida cristã é também muito comum, né? E quando a gente vê a vida dos discípulos, me faz lembrar o povo de Israel, né? O povo de Israel, o Deus aí presente, a coluna de fogo, estava aí a coluna durante o dia da nuvem protegendo, os milagres acontecendo um atrás do outro. E isso aqui era todo dia, Jesus fazendo milagre, era todo dia, e eles aí preocupados com coisas realmente aparentemente insignificantes, mas aqui aparece o grande conflito instalado no coração de todo mundo. O orgulho, Satanás. Satanás, quem é o maior? É Deus ou eu? É Cristo ou eu? Então, isso aí instala por parte de Satanás também na vida de qualquer um. Uma posição, um status, eu aparecer, eu ser reconhecido. E agora também nos discípulos não é diferente. E Jesus pergunta, mas vocês estão em quê? Eu estou por morrer na cruz do Calvário, um negócio tão transcendental para a história da humanidade, e acabar com um grande conflito e dizer, está consumado. Consumado o quê? A tua libertação, a vida eterna. E você preocupado com essa porcaria, desculpa a expressão, essa porcaria de coisa do dia a dia, de eu figurar, de eu aparecer. Então, agora vem umas questões... O nosso guia aqui, ele usa até uma expressão parecida com essa que você usou, de porcaria, porque é patético. Eles estavam indo para a cruz, Jesus indo, então ele já tinha feito a cura do Lázaro, já tinha feito a cura do cego, já tinha feito a cura de Betesda, já tinha feito 1 milhão de milagres, já tinha explicado para todos, quem quiser pegar sua cruz, vem e segue. E mesmo indo para Jerusalém para morrer, atrás dele, nós, que eu acho que nós estaríamos tudo igual. Nós somos assim, né? Tá, mas senhor, quem fica do lado direito? Eu estou do lado direitinho, hein? Ministério da Comunicação é meu, ó. Ministério Jovem é meu, Ministério do Empreendedorismo é meu, eu sou ministro de Jesus. Nós íamos estar tudo assim. Por que a gente é assim, gente? E aí, que lição tirar disso, né? É como se fosse, guardadas as devidas proporções, um pai que descobriu hoje que está morrendo do coração e não tem cura. Isso. E ele chega, sei lá, para os 3, 4, 5, 10 filhos e fala... O médico disse que não tem jeito, eu vou morrer amanhã. E os filhos... Pai, então, o que a gente vai jantar hoje? Então, vamos lá, eu acho que vocês não ouviram. Eu tenho 24 horas de vida. Ok, pai, amanhã a gente vai com que carro para a empresa? Olha isso. E o exemplo também que você deu, né, pastora Daílson? Que fantástico. Os cargos, os ministérios na igreja. Eu quero, é a cor da letra no boletim, é o jeito que vai ser feito o anúncio, é a roupa que pode, é o que não pode. Diz que sou eu. Jesus, quem quer ter o melhor amigo? Conta aqui para a igreja que sou eu, que eu quero saber que eu sou importante. Olha o ego inflando e subindo novamente. Isso é tão sério, porque é muito fácil para a gente julgar a Satanás, dizendo, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Mesmo, exatamente, né? Mas esquecendo que muitas vezes, cada um de nós fazemos as mesmas coisas na esfera que a gente vive, no mundo que a gente vive. Então, Jesus pode ser desse jeito? Jesus conta para ele que o abençoado sou eu? Senhor, vá lá na frente, para com isso. Não é quem é o maior, não é quem é o mais importante. Ser discípulo é caminhar lado a lado, todos nós juntos, atrás do mestre, não tem outro passo. É todo mundo junto caminhando dessa forma. Pastor, eles não tinham entendido, e muitos de nós não entendemos, que ser o maior, que o maior ali, que era Jesus, era o que mais servia. Então, nós, no serviço do Senhor, nós temos que servir. Claro. Quanto mais nós servimos, maiores somos. Aí é a hora que Jesus emudece esse bando de futuros ministros, lavando os pés empoeirados e sujos de cada um deles. Exatamente. Gente, a carapuça é para servir mesmo, porque já serviu aqui dentro de cada um de nós. Não é para falar só do diabo, não. Aqui é para falar de nós. Eu acho que todos nós, em algum momento, estaríamos igual
o que a Anne falou. Jesus, vou morrer. Tá, Jesus, mas e o jantar de hoje? Até que ponto nós estamos assim? É para a gente pensar. Vamos para um rápido intervalo, a gente vai ficar discutindo aqui um pouquinho, voltamos no último bloco para pôr ainda mais essa carapuça e a gente entender, será que nós estamos igual aos discípulos, brigando mais por posições ao lado do reino do que entrando no próprio reino? Rápido intervalo, já já a gente volta. A garota e seus 1000 instrumentos. Já voltamos a discutir um pouquinho mais da lição, do nosso guia de estudo, exatamente sobre a posição dos discípulos e a briga por poder, mas agora louvor com a menina que toca tudo. O que é isso, né, Roberto? Tudo nada. Primeira vez que eu te vi aí, você com esse negócio, eu fiquei meio assustado. Eu falei assim, gente, o que é aquele negócio? Daí eu fui ver que realmente é muita música para uma menina só. Imagina. Né? A gente Que tenta, joia. né? A gente tenta desbravar coisas. Eu acho que é muito legal, sabe, pastor? Uma coisa que eu gosto muito, quando eu vou nas igrejas cantar, e vem alguma menina ou um menino e fala, eu comprei um que eu tô aprendendo a tocar violão por causa de você, das suas músicas. Nossa, isso não tem preço, não tem Fazer valor. uma escola. E eu sou a favor mesmo de ter essa galera na igreja, tocando ao vivo lá. Nada contra playback, mas eu acho que tem muita gente talentosa que não canta. Vou parar, vou abrir outro programa agora dentro do programa, porque você falou uma coisa, perto do nosso líder de gostei. música da América do Sul aqui, eu posso falar com o coração aberto. Roberta, pastor Carlos, eu sou muito fã da tecnologia que serve à igreja. Eu vou ali, só em São Paulo, onde eu ministro, tem 1.700 congregações da Igreja Adventista. Então, eu vou em muita igreja também. Só que eu morro de tristeza, me dá uma facada no coração, pastor, quando você chega numa igreja que tem porte, tem tamanho, tem piano, tem gente, tem músicos e solta o playback. Pois é. E a garotada que tinha que aprender a tocar música para a igreja fica escutando playback. Então, Exatamente. não sou contra de maneira alguma playback, mas sou absolutamente contra igreja que deixa o instrumento musical empoeirando para não desenvolver talentos. Então, você só toca isso hoje porque alguém te deu oportunidade. Com certeza. Então, fica aí o super desafio. Deixa a garotada tocar, dá espaço para os músicos desenvolverem, porque assim surgem Robertas para servir essa igreja. Certo, pastor? Isso mesmo. Falei nada Parabéns, errado aqui, não? Certíssimo. Vamos lá. Vamos nessa, né? Então, Instrumentos louve a aí. Deus. Vamos lá. Eu não sei pra onde vou, como vou fazer. Risco é viver, ir em frente, aceitar a incerteza, enfrentar. Sempre tem que esperar, segurar aquela mão que sempre me estendeu. Deixa você ser Deus, você apenas eu. Então deixa Ele me levar, deixa Ele me mostrar o que quer fazer. Tudo acontecer, impossível comparar. Cada um tem seu lugar, sua hora vai chegar. Siga em frente sem parar, é melhor se preparar. Sua vida vai mudar, então segure nessa mão que nunca te esqueceu. Basta ser só você e deixar Deus ser Deus. Então deixa Ele te levar, deixa Ele te mostrar o que quer fazer. Tudo por você, deixa Ele te levar, deixa Ele te mostrar o que quer fazer.
mas com quem estou sempre com você. Amém? Que gostoso, né? Descontraído, arejado e ao vivo, né, pastor? Muito Acústico. bom, ao vivo. Valeu, valeu. Valeu também pela dica e o ânimo para que os jovens possam entrar, tocar violão, tocar instrumentos e realmente louvar o nome de Deus com os instrumentos. Isso vale a pena. Sim. Obrigado, Roberto, por teu Imagina. ministério, viu? Vai Sabe, para pastor, eu frente. fico lembrando assim, né? Teve uma temporada que eu acabei tocando ali piano junto com a Laura Morena, num dos temporadas passadas. Se meus pais não tivessem dado na igreja espaço para eu tocar, errar, fazer erro, e às vezes erra mesmo, gente. A igreja é o momento para você desenvolver os dons, né? Então, jovem, tem que ter isso. A gente usa isso como exemplo, porque eu tenho ido em muitas igrejas. Não, mas é o playback, é o instrumental. Olha que bonito, e enche a caixa da igreja e esvazia os músicos, né? Então, é para a gente pensar. Estamos discutindo sobre vários assuntos dos jovens, mas no conflito entre o bem e o mal, jovem, use teus talentos para Deus. E a Roberta fica aí com essa super dica para a gente. Usar a música para também ser algo no centro da batalha entre o bem e o mal, que o diabo é músico, sabe como neutralizar a música também, para usar isso para a honra e glória de Deus, né? Retomamos o assunto que eu acho que agora a gente pode explorar um pouquinho mais dessa questão da briga de poder. É errado você ter alvos, ter sonhos, porque também os discípulos, querendo estar ao lado direito de Deus. Isso não pode ser misturado, pastor, com fé, com foco, meta. O jovem tem que ter ideal, tem que ter horizonte. Se você não sabe para onde vai, é porque estão te levando para lugar nenhum. Então, qual é o erro também de você ter uma vontade de ter uma conquista, uma posição ou um espaço ou no mercado ou na vida? Vamos diferenciar um pouquinho isso, né? Nenhum erro em realmente aspirar a ter coisas boas na vida, porque Deus quer isso para nós. Ok. Ele nos Não fez era esse o problema para, dos discípulos, claro, então. Deus nos fez para ser vitoriosos, para ter êxito aos olhos dele. Sempre lembrando essa questão, né? Não aos olhos que a gente às vezes entende, né? Mas eu gosto agora quando Jesus então diz assim, agora ele matou a pau com uma questão que eu gosto demais. Ele vai chamar uma criança. Não vai falar muito, vai dizer, Olha aí, ó. vem aqui uma criança aqui, senta aqui. E os discípulos, e agora? Seja como uma criança. Você não é inocente, não é legal, ele não está ambicionando, ele não quer posição, não quer estruturas que este mundo apresente. Sejam sensíveis à voz de Deus e ao plano que tenho para a vida de vocês. Sejam sensíveis ao que está por acontecer, não está por ser crucificado. A mesma coisa, Jesus está falando para nós, sejam sensíveis para a minha vinda. Estou voltando para buscar vocês. As aspirações são boas, nós temos que construir coisas boas neste mundo. Não tem nada de errado. Mas tem coisa muito melhor para frente. Claro. Então, seja sensível como uma criança, e a posição, e a criança é dependente, ela é carinhosa de parte das pessoas que ele necessita, então seja como uma criança. E na criança, você vai ser realmente o maior, o melhor, o que for, na búsqueda que você está tendo, né? Você me fez lembrar de uma coisa muito prática que eu vivi com a minha filha alguns anos atrás. Ela está com 6 anos, 6 anos já começa a personalidade se formar mais forte, mas com 4 aninhos, a gente que é pai, eu lembro muito de olhar pelo retrovisor, quem é pai de menina, essas mulheres aí, a gente vai criando um carinho, porque olhava, você vai vendo ela crescendo pelo retrovisor, né? Ainda era aquela figurinha que olhava ali atrás. E um dia a gente surgiu uma brincadeira, não, mas foi sério, porque a gente estava com o hábito de falar uma palavra que a gente não devia falar em família, vamos evitar essa palavra e tal. E fizemos um negócio, olha, quem falar vai ficar de castigo. Thalissa meio nervosa, às vezes parou. E um dia eu estava dirigindo e, como todo ser humano, em algum momento vem e você fala o que não deve, né? Na mesma hora, minha esposa olhou, eu olhei para trás e minha filhinha viu. Eu falei assim, filhinha, você falou uma coisa, papai ia te dar um castigo. Agora o papai que fez o errado. Você pode dar o castigo que você quiser, que o papai vai obedecer. Aí ela olhou para mim assim, pelo retrovisorzinho, até hoje eu me lembro, que eu esperando, pronto, a vingança da filha, né? Pode agora pôr o papai de castigo, merece. Ela só respirou e falou assim, papai, para você, um beijo e um abraço. Aquilo me acabou, gente. Eu caí no choro, minha esposa deu uma risada. Eu falei assim, gente, a gente vai crescendo e vai ficando cada vez mais engessado com as coisas. Uma criança, ela se liberta, ela se livra. Pai, eu não tenho vingança. Para você é um beijo, o meu castigo para você é um abraço. E agora você falando sobre isso, Jesus pega uma criança e põe no colo. Quer brigar por posição? Para você é um beijo e um abraço. Mas não é fácil, Anne. No mundo competitivo, para um jovem, Não é fácil. trocar posição pelo beijo e o abraço é fácil. Não é fácil, mas é possível. Olha aí, ó. Se a gente mantiver os nossos olhos nessa terra, no que a gente pode ter só aqui, no que a gente tem aqui, no que é visível, no que aos nossos olhos é real, é claro que não vai ser possível. Porque
Eu troquei pelo beijo e pelo abraço. Quem ficou com o cara que eu queria foi ele. Eu troquei pelo beijo e pelo abraço. Quem ganhou, sei lá, quantinho de dinheiro foi ela. Quem teve a promoção foi ela ali. Exatamente. Agora, quando eu mantenho um dos nossos CD jovens aí, uns anos para trás, tinha uma música que dizia assim, com os pés na terra e os olhos nos céus. Então, quando eu mantenho me caminhando aqui nesse mundo, vivendo aqui, mas com os meus olhos nos céus, se torna possível e um pouco mais fácil. Porque eu não vou me apegar ao que está aqui. Eu vou me ater à recompensa celeste, a recompensa eterna. Então, eu sei para onde eu estou indo. Eu posso não ter tudo nessa terra. Eu posso não ter tudo, às vezes, talvez até do que eu queria. Tudo que eu almejei, do que eu sonhei, até do que eu programei, talvez. Mas quando eu me lembro de onde eu vim, que é de lá de cima, para onde eu estou indo, eu estou voltando para a minha casa, que é o céu, fica mais fácil. Eu respiro um pouco mais aliviada, porque, ainda que talvez tudo não esteja da forma que eu gostaria, e nesse mundo competitivo aqui terreno dificilmente vai estar, eu consigo me manter serena, com essa alegria, com essa calma da criança. Jesus, tá bom, teu beijo, teu abraço serve, eu sei que serve. Pode não fazer sentido para ninguém que está me olhando. Podem me olhar e falar assim, você é maluca, como é que você troca um emprego desses, desiste de um casamento desse, eu não sei o que a pessoa pode desistir, abandona, não quer comprar esse carro, eu sei lá o que seja. Mas quando a pessoa tem efetivamente esse senso, essa ideia de que eu estou voltando para casa e lá os valores são outros, se torna possível. Patrick, olha para uma câmera, não é para mim não, para aquela ali, ó. Dá o teu recadinho, porque a gente falou de Pedro, cortador de orelhas, até se tornar o Pedro humilde, dependente de Deus, para agora uma juventude que na sua idade quer ser promovida à velocidade no micro-ondas. Você representa hoje uma geração que não quer esperar 10 anos, pastor, para chegar a um cargo maior. Não, em um ano você quer inventar o teu próprio negócio e passar todo mundo para trás. Há uma ganância competitiva de jovens idealistas que querem inventar para ontem o seu espaço no sol do mercado. E aí, para um jovem cristão que vê os discípulos brigando por posição e Jesus dizendo, vamos virar criança, teu recadinho ali. O problema não está em você sonhar alto. Deus criou o ser humano, o início da criação, o Éden, a perfeição, com um potencial ilimitado. E mesmo aqui em um mundo de pecados, mesmo em um mundo onde o DNA do ser humano está corrompido, Deus ainda quer desenvolver nos seus filhos, por mais que sejam limitados, o máximo de potencial possível. O problema não está em você sonhar ou desejar uma posição alta, um cargo alto. O problema está com o que você vai fazer com isso. O problema está com o propósito do que você vai fazer quando você chegar nessa posição. Então, você quer uma posição de chefe para comprar uma BMW? Você quer uma posição de destaque para ser reconhecido, para que as pessoas aplaudam você? Eu acredito piamente na ideia de que Deus, a graça de Deus... Eu vi uma frase uma vez que eu aplico praticamente todos os dias da minha vida. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não irá protegê-lo. E uma vez que Deus te coloque em uma posição, Ele primeiro tem a certeza de que a graça dEle vai estar com você para guiar os seus caminhos e, para acima de tudo, para que você cumpra o propósito dEle naquele lugar onde você foi colocado. Maravilha, cara. Fantástico. Jussara, teu recadinho para os nossos jovens aí, que depois de estudar toda essa lição, o que é que você acha que deveria ficar no coração do nosso telespectador? Olhando para aquela câmera aí. Passe tempo com Deus. Passar tempo com Deus, você consegue analisar o que você vai fazer, a vontade dEle, e sirva a Deus, ao próximo, à igreja, que isso vai te deixar plenamente satisfeito. Pastor, ali naquela câmera ali, ó. José, Daniel, vários ocuparam posições altíssimas e de grande respeito. E Deus fez você também para colocar no alto, realmente, mas como embaixador dele. Como embaixador dele, para que outras pessoas possam conhecer o caráter de Cristo na tua vida. Então, faça coisa boa, faça o melhor, mas porque você é o embaixador, porque você se colocou nas mãos de Deus e outras pessoas possam realmente entrar no reino junto com você, junto com a gente. Seja um embaixador de Jesus e faça o bem para muitos. Amém. Vou dar meus minutinhos finais para você. Fala lá, Anne, naquela câmera ali também um recadinho, um Twitter, mas teu recadinho final para o jovem. Conheça a Deus, passe tempo com Ele.
uma das coisas que eu gostei na lição dessa semana foi que Deus trazia para perto discípulos de si para eles serem conhecidos de Deus, para eles conhecerem a Deus, saberem o que tinham que fazer e como tinham que fazer. Você não vai sair acertando em tudo, atirando em tudo. Você vai ser assertivo, passando tempo com Deus, aprendendo com Ele quem você é, o que você precisa fazer e como você precisa fazer. Aí sim, você terá satisfação pessoal. Acabou, gente. Passou rápido, né? Mas agora é que começa o código aberto na tua vida. Deus escolheu os desescolhidos. Deus calou a boca dos mares, mesmo parecendo que estava dormindo. Deus ensinou Pedro a lidar com suas próprias emoções para se tornar um discípulo servo. E finalmente Deus mostrou para todo mundo que a melhor de todas as posições no reino dos céus é daquele que serve e apoia e humildemente segue a Jesus. Quem é você, jovem? Seja um jovem extraordinário. Hoje é um apelo a você que quer posição sim. Sabe qual é a posição? No colo de Jesus. Quer posição sim, abraçado nos ombros de Cristo. Posição sim, enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Posição, lavando os pés do próximo. Essa é a posição do cristianismo. Podem dizer que você está ficando para trás, que te passem para trás. Mas com Jesus, você vai estar sempre lá na frente. Quer saber melhor? Que te passem para trás, porque com Jesus você vai estar sempre lá em cima. E estar em cima é muito melhor do que estar na frente. Estar para cima, para o céu, é muito melhor do que estar em primeiro lugar nesse mundo. Pensa quem é você com Deus. Que esse programa de hoje tenha servido para você entender mais do que nunca. Você faz parte do time escolhido de Jesus. Pode ser o time da zebra, pode ser o time dos anti-heróis, pode ser time dos pescadores, pode ser time dos fracos, dos fracotes. Mas se é Deus que chama, aí, meu amigo, pode ter certeza que é o time da vitória eterna. E Deus te chamou para ser primeiríssimo lugar na eternidade, mesmo que te custe ser aqui o último da fila. Com Deus, que venha. Com Deus, que aconteça as desescolhas. Com Deus, que você até perca uma promoção. Mas com Deus, que você não abra mão daquilo que você tem graças a Jesus, que é a salvação para todo sempre. Que tal? Topa encarar essa? Então, que Deus te abençoe. Super semana para você. A gente volta a se encontrar aqui no Código Aberto, que a gente tem um espaço único para estudar a Bíblia de um jeito diferente. Mas não esqueça, jovem, você foi feito para ser extraordinário com Jesus. E isso vai ser bom demais. Forte abraço, até o próximo programa.